que sejas meu universo. Ô, meu querido. A paz da graça, o meu pastor, Deus abençoe, Senhor. Saudação de paz ao irmão, que Deus abençoa. Estou feliz em ter o Senhor aqui conosco, né? É um prazer estar conhecendo mais um povo que irá lá no céu. Se eu pudesse externar a minha felicidade aqui, eu acho que eu não tenho palavras para agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer ao evangelista Wilson, né, que foi essa ponte, foi esse canal, né, para a gente estar aqui nesse dia de hoje. Eu estou vendo ali no fundo ali a tela, oh, glória. Agradeço a Deus por essa equipe do Senhor, né, que abraçou esse projeto, né, e como eu estava falando aqui, esse projeto está desde do início do ano, né, desde o início do ano, o Senhor me deu esse projeto no Monte aqui de Itapuã, né, para estar aqui trazendo palavras para a edificação do povo, para a edificação de vidas. E é uma honra ter o Senhor, ter toda a sua equipe aqui conosco. Meu pastor, vou estar orando, aí o Senhor se apresenta, e aí o Senhor pode entrar na palavra, e aí o Senhor fica à vontade, certo? Amém, meu pastor. É do Senhor, certo? O espaço é do Senhor, e aquilo que Deus colocou no coração do Senhor para fazer, para falar, fique à vontade, fique na dispensação do Senhor. Amém? Amém. Amado que Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida do pastor Anderson Venâncio, Pai amado que Deus, e de toda a sua equipe, Pai amado que Deus, Pai, que se mobilizou, Pai, para nesta noite do dia 11, Pai amado, querido Deus, Pai. Pai, separou um tempo, Pai, o Senhor para estar aqui, Pai. O Senhor para ser canal, Pai, de bênção, canal do Senhor para vidas, Pai amado, que Deus, Pai, daqueles que estão assistindo, Pai. Senhor, neste momento, aqueles que irão assistir depois do reprise, Pai amado, que Deus, e aonde, Pai, este vídeo chegar, Pai amado, que Deus, eu sei que vidas, Pai, serão alcançadas, Pai, vidas serão tocadas, Pai. Meu Senhor, eu não vou pedir para o Senhor usar o teu servo, porque eu já sinto no meu coração que o Senhor usa o teu servo. Eu só vou pedir que os céus, Pai, Senhor, estejam abertos, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, para que o Senhor possa, Pai, manifestar a sua glória sobre as nossas vidas, Pai. Meu Senhor, eu te peço, toma o ministério do teu filho, toma a família, toma todos os colaboradores, Pai, amado, que Deus, Pai, e que o Senhor possa fazer cada vez mais o ministério do teu filho prosperar sobre esta terra, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu pastor, fique à vontade. Amém, meu pastor. Isso é tudo do Senhor. Pastor Tiago, queria agradecer o irmão Wilson também, que foi canal. Eu até estarei com ele na segunda-feira, permitindo o Senhor, num culto de homens abençoado que ele tem aqui em Belo Horizonte, Santa Luzia, né? É porque é muito lado um do lado do outro. E agradeço também a produção aqui do nosso podcast, 1 Samuel 712 Cast, que está nos concedendo essa oportunidade de conversar com o bispo Tiago Salomão, né? É Salomão mesmo? Mas não é todo, você construiu o templo não, né? Amém. Só pela a disponibilidade, o amor que o Senhor tem para a obra, já dá para saber que a sabedoria de Deus também já está sobre a vida do Senhor, como esteve ali com Salomão, através daquele sacrifício, né? Meu pastor, eu não sei como é que é a pegada da live aqui, né? Que é edificar, né? Como é que é o nome? Chamados para edificar. E hoje nós estamos vivendo uma dificuldade sobre esses tempos trabalhosos, né, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? A questão de, hoje em dia nós estamos vivendo dois extremos, se não me falha a memória, pelo que não sei como é que está aí na Bahia,
mas eu estou falando do cenário da igreja aqui em Minas Gerais. Aquelas pessoas que esqueceu que o propósito de Deus não é para separar, é para unir, né? O propósito de Deus não é para que a gente seja melhor, o propósito de Deus é para que o melhor de Deus venha para a vida das pessoas. E hoje em dia, pastor, eu vejo que nós que somos chamados para trazer edificação sobre a vida das pessoas, temos que tomar muito cuidado, né, pastor? Porque eu costumo dizer, o que nos separa é bem menor do que nos une. O que nos separa é paredes, é estado, é divisões, mas o que nos une é Cristo Jesus. Então eu não sei como é que está a live dos que estão acompanhando. Ele já entenda isso no coração. Quando você tiver de visitar a igreja do pastor, do bispo Tiago, visitar a igreja do seu lado, visitar a igreja que você tem vontade, se sente apto a estar, saiba que todos nós estamos com o mesmo destino. É só o ambiente que separa, mas a glória e o céu continuam sendo o mesmo. Amém. Isso é verdade. Aqui Salvador não é muito diferente, não. Tem muitos irmãos ainda que vivem a placa, né? Que vivem placa, que vivem... Eu não estou dizendo que eu não tenho que valorizar o meu ministério, mas temos que entender que fazemos parte do mesmo corpo, né? Que é o corpo de Cristo. E no céu não vai ser separado por lotes ou vai ser separado por lados. E a gente tem essa dificuldade aqui sim também de ter essa união, sabe? Independente do tipo de teologia que o Senhor prega, se é teologia da prosperidade, se é um vazamento bíblico, se é pentecostal, se é batista, se é presbiteriano, independente do que seja, somos um corpo e temos que ter o mesmo objetivo de alcançar almas, de alcançarmos vidas, né? E tanto que como Deus me deu esse projeto de Senhor, eu não quero ter dentro do projeto chamados para edificar o título da Igreja Batista Filho do Altíssimo, mas ter a sua essência. E cada convidado que vem, ele entenda, ele se sinta ali à vontade para ministrar do seu amor, ministrar da sua palavra, ministrar que a sua volta está mais próxima do que pensamos e imaginamos, trazer palavras realmente que edificam, que transformam vidas, como assim como um dia, né, como eu falei com o senhor há 15 anos atrás, uma palavra transformou a minha vida, mas também já tinha pessoas, minha avó estava no joelho orando pela minha vida e a graça do Senhor me alcançou, e hoje, né, estou de pé e hoje temos família constituída, temos um ministério constituído, porque a graça do Senhor me alcançou. Então isso não tem preço, sabe? E tem muita gente presa dentro das quatro paredes, tem muita gente presa dentro da placa. Verdade. E não tem vivido o verdadeiro evangelho que o Senhor, quando ele diz em Marcos 16:15, se eu não me engano, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, sabe? Então, a gente luta, né, contra isso, para que o povo de Deus seja mais unido, independente dos dogmas religiosos, independente do pensamento que o Senhor tem, do pensamento que eu tenho, mas que a gente vive para um único
Amém. Meu pastor, eu costumo dizer que a teologia tem um significado no grego que fala eclésia ou eclesia em algumas traduções, que quer dizer saída para fora, que tem o significado de igreja. E eu, uma vez num sermão, Deus me deu uma inspiração muito interessante, que foi que se a placa da igreja fosse algo mais importante da igreja, ela não ficava por lá de fora. Então, a placa é uma proposta do que aquela igreja vai trazer para aquelas pessoas que vão comungar, congregar, virar o corpo de Cristo ali, né? Mas a proposta lá dentro é bem maior, porque em Romanos, Paulo vai nos alertar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saiu aqui, Rafa. Pode continuar. Daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Está me ouvindo aí, pastor? Amém. E hoje em dia, infelizmente, pastor, aqui em Minas Gerais, as pessoas, eu não sei se as pessoas criaram sobre elas, os nossos irmãos que vão para o céu conosco, um monopólio espiritual que aqui a gente tem orado muito para que venha quebrar, porque isso é maligno, venha quebrar essa divisão que vem acompanhado aqui dentro das igrejas. Os evangelismos, eu costumo dizer que as pessoas elas estão se preparando para apresentar a sua igreja, mas não estão preparadas para apresentar Jesus para aqueles que vão ser igreja. E eu oro muito por isso. Nós temos na congregação que a gente congrega, que o nome dela é Igreja Pentecostal Ebenezer de Deus, nós temos muitos trabalhos missionários, sabe? Casa de recuperações com dependentes químicos, visita aos centros de atendimento de pessoas carentes, aonde pessoas passam 24 horas ali sem ter R$1 para comer um alimento. A gente, pela graça de Deus, levamos o alimento ali, levamos a palavra de Deus. Não é constante, mas no mínimo 1 a 2 vezes por mês. Fazemos evangelismo do amor de Cristo no ônibus através da evangelista da igreja. Fazemos o Pro Resgate, que é uma ação social que a gente faz aqui no bairro bem carente, a Cracolândia, que tem dentro da grande BH, ali na Lagoinha. E o senhor pergunta para mim, pastor, você coloca o carimbo da igreja? Não, eu não coloco. O senhor fala da igreja? Não, eu não falo. Eu falo de Jesus, que é o dono da igreja. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que o Espírito havia de acrescentar as almas que há de se salvar. Então, já teve, se eu levo o carimbo da igreja, talvez a pessoa pegue o panfleto e joga fora. Mas já teve casos gloriosos da gente levar um panfleto, que está dentro daquilo que a gente está conversando, e um irmão começa a chorar e falar assim, até nos aglomerados aqui, eu era da Universal, eu era da Batista. Já aconteceu o fato de falar, eu sou afastado da Mundial e eu queria ouvir a palavra de Deus. E eu falei assim, irmão, volta para onde você não deveria ter saído, volta para a igreja onde o senhor congregava, vai lá, vai ser um prazer receber o senhor na igreja que a gente congrega, mas vai na igreja mais perto da sua casa, porque eu costumo dizer que não existe a igreja certa, existe a igreja que está mais próximo da Bíblia, não é? E hoje, infelizmente, cria uma divisão, até mesmo, pastor, eu não sei se o senhor tem a mesma visão do que eu, mas eu tenho uma igreja que a gente congrega como, não é um hospital, como fosse um lugar que vai receber o povo de Deus. E o povo de Deus ele não foi feito para ficar instalado, ele foi feito para ficar em movimento. Então já aconteceu o fato de pessoas chegar na igreja e quando chega na igreja procurando uma palavra porque está chateado com o pastor. Já aconteceu isso. A nossa igreja é uma igreja mais voltada para um público mais humilde. E chegou pessoas falando assim, nossa, eu estou triste com o pastor, eu estou triste, decepcionado. A minha maior preocupação era que ela comece a decepcionar com Jesus. Porque vivemos o tempo que o ser humano ele protesta contra Deus com atitude. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Em outro tempo, o senhor que está velho na guerra aí e está aprendendo com Cristo como eu,
Em outro tempo, não existiam os aplicativos dos celulares para mandar uma escala da igreja. Eu era do tempo que, quando a gente chegava na igreja, se o culto era 7 horas, e o culto era todo dia, né? Chegava na igreja e você não sabia quem estava na escala, não sabia quem ia fazer nada na igreja. Você chegava lá, você tinha que estar com aquela filosofia do curso de diaconato, né? O obreiro não tem que se preparar, o obreiro tem que andar preparado. Eu sou daquele tempo que você chegava na igreja, que eu congreguei só em uma igreja, e hoje nós estamos nessa aí, pela graça de Deus. Chegava na igreja, o pastor falava, você abre culto, e você ficava no banco esperando a oportunidade. Desculpa pela voz, a famosa oportunidade. E o anseio de se preparar para receber, para prestar a Deus um culto era algo louvável. Depois começou o tal da escala, que ficou mais organizado. Desculpa, pastor, mais organizado. A questão, eu estou meio gripado, a questão dos quadros de aviso. Aí quando você chegava na igreja, seu nome não estava na escala, com 4 cultos naquela época, que hoje os cultos estão diminuindo os dias e o tempo, né? Com 4 cultos naquela época, você chegava lá e falava assim, mas por que meu nome está na escala? Você começava a revisar a sua vida antes da ceia, para entender por que você não está na escala. Aí você ficava meio acanhado e perguntava, pastor, por que eu entrei na escala? Aí o pastor, irmão, lembra, você entrou 3 dias direto. Então, hoje em dia não. Hoje eu vejo um tempo que o povo está adoecendo, porque, infelizmente, hoje você não sabe mais quem está firme na igreja que o Senhor pastoreia, na igreja que eu pastorei. Porque o irmão que serve ceia hoje para os irmãos, amanhã fala com você que não quer mais saber de Jesus. Os irmãos que hoje estão no louvor, amanhã infelizmente chega e fala que tem pecados que não consegue confessar. E nós vivemos tempos trabalhosos. Eu gravei um podcast um tempo atrás com um pastor e falei uma coisa muito interessante que me preocupa, pastor. Porque quando todo mundo está passando por uma limitação, procura o Senhor, procura a esposa do Senhor. Mas quantos que chegam para o Senhor e falam assim, o Senhor está bem? Está precisando de uma oração? Está precisando de eu clamar ao Senhor pela vida do Senhor? E acaba que no final da situação, meu pastor, a gente desculpe a expressão, estamos fazendo culto para pessoas que não querem prestar culto a Deus. E me dói muito o coração falar isso, por isso que hoje eu procuro dizer sempre, quando as pessoas chegam e falam, estou ferido com o pastor, estou ferido com isso, eu falo assim, irmão, então esquece o pastor agora e vão lembrar dos pastores que estão em João 10. E depois que aquela pessoa ser sarada ali na igreja, a pessoa fala, pastor, muito obrigado, quero ficar aqui. Aí eu falo, não, você tem que consertar algumas coisas, porque tem coisas no mundo espiritual que talvez não vai andar para frente. Tira esse caminhão de lixo que está dentro da sua vida, vai lá, conversa com o pastor, deixa ele se retratar com você. Já aconteceu isso inúmeras vezes na igreja, deixa ele se retratar com você, deixa ele ver se realmente talvez te feriu, ou foi um momento difícil dele. E já aconteceu de pessoas chegar frustradas e Deus ali nos chamou para edificar realmente, e essa pessoa ir pronta para o ministério dela, e nós talvez nunca mais voltar na igreja, nem como os 10 leprosos, nem para agradecer, mas a gente agradece a Deus porque Jesus ele falou bem claro conosco, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e a gente não pode, eu vou falar com o Senhor por verdade, eu não gosto que ninguém toma conta da minha esposa, quem toma conta é eu, então quem toma conta da noiva de Cristo é o próprio Cristo, né? Nós somos só amigos do noivo, amém? Está aí caminhando, né? E diversas pessoas passaram
não saiu brigada com a gente, passou um tempo com a gente e daqui a pouco, do nada, essa pessoa chega para mim e para ela, pastor, vim pedir a bênção. E hoje essas pessoas estão firmes, estão caminhando com o Senhor. E o Senhor falando isso, me vem à memória aqui, porque o tempo dessas pessoas chegaram, né? O Senhor trouxe, o Senhor tratou, o Senhor cuidou, usou as nossas vidas para cuidar daquelas pessoas por um determinado tempo. E quando o tempo do Senhor chegou, o Senhor levou essas pessoas. Uma foi tomada em casamento, foi congregar com o esposo, a outra, Deus abriu uma porta de emprego, foi lá em Portugal, sabe? E quando a gente entende que a gente está aqui para edificar vidas, para cuidar de vidas, para que a nossa vida seja instrumento de Deus para a vida de pessoas, é isso que muitas pessoas não têm se preocupado. Como assim? A minha vida, ela não é só para edificar, não é só para estar no altar pregando. A minha vida é para edificar pessoas. Então, como é que eu estou usando o ministério que Deus me deu para edificar a vida dessas pessoas? Será que eu estou usando o ministério que Deus me deu para edificar essas pessoas? Então, e como hoje minha esposa já participa de um grupo, que não é um grupo do nosso ministério, um grupo chamado Mulheres Reais. Que bênção! Esse grupo Mulheres Reais não carrega a placa de igreja. São várias mulheres de vários ministérios que a cada semana estão em uma casa de uma família, de uma mulher diferente, fazendo tudo, falando do amor de Jesus. E o Senhor tem feito o quê? Tem resgatado vidas, pessoas que estão afastadas, pessoas que, como o Senhor falou, se decepcionou com alguém, se decepcionou com o irmão, se decepcionou com o pastor. E já tinha tempos fora do Evangelho e foram alcançadas pela graça do Senhor, foram alcançadas por um trabalho que não carrega a placa, mas carrega Cristo, mas carrega a palavra, carrega a essência de Cristo. E hoje a gente consegue ver muita performance em cima do altar, né? E pouca graça. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas é muita performance, é muita. Não sei se eu posso usar essa palavra, é muito show, sabe? Mas a essência verdadeiramente da palavra quase não existe. Pastor, Edmund Burke, ele escreveu em um dos seus livros, ele escreveu algo muito interessante. Ele falou assim, nós estamos vivendo o tempo da sociedade líquida, e ele fala que chegará o tempo do evangelho à la carte. E o reverendo Augusto Nicodemos, se não me falha a memória, ele tem um sermão dele que ele fala um negócio muito interessante, que ele fala o balcão da fé. Então, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia tem tanta igreja que eu não acho errado, eu acho louvável. Infelizmente, na cidade que a gente mora, é a cidade reconhecida que tem mais bar na América Latina. Então, tem crentes que ficam orando para fechar igrejas. Tem crente que, infelizmente, ora para fechar a igreja. Você acredita? Eu costumo dizer
que a proposta que Deus fez para Moisés, se tivesse feito para muitos pastores no tempo atual, o povo ia falar: Deus, você aceitou Jesus e converteu, né? Porque Deus falou lá com Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, de você eu vou formar uma nação. E Moisés intercedeu para o povo e falou com Deus: se o Senhor não perdoar esse povo, então pode riscar meu nome no livro da vida. E hoje em dia, infelizmente, nem todos têm a visão de ser chamados para edificar como o Senhor, porque hoje em dia o que vende é uma coisa que não pode ser vendida, que foi adquirida de graça. Porque a graça não é só favor imerecido, mas bondade imerecida. A gente não merecia a bondade de Deus. E Deus, Ele, por interna graça, Ele derramou seu sangue naquela cruz por mim, pelo Senhor. E, infelizmente, hoje em dia tem pessoa que procura o culto para ela, não procura a igreja para prestar um culto para Deus. E hoje eu fico me perguntando, pastor, por que os demônios já não se manifestam mais como antes? Por que as curas já não acontecem mais como antes? Será que os pastores estão sem fé? Será que a igreja de Cristo está sem fé? Ou será que as pessoas estão sem fé? É uma pergunta de talvez de $1 milhão. Mas uma coisa que eu reparei, o demônio, ele tem ido com as pessoas para a igreja e tem sentado dentro da igreja. Então ele não está ficando incomodado dentro da própria casa de Deus. Porque infelizmente o que vemos hoje em dia, como já tive o desprazer de pregar em lugares, que o pastor tinha saído na mão com o membro e falou: sai da minha igreja, quem manda aqui sou eu. E aí igrejas lotadas. Aí você vai olhar e fala assim: Deus, aonde está o Senhor nessa situação? Um membro tomou um soco na cara de um pastor e o pastor fala: sai, quem manda aqui sou eu. Aí você vai olhar de outro lado, as pessoas, elas vêm para a casa de Deus e quando você olha, parece que elas estão olhando mais quanto tempo que vai demorar o culto para acabar do que quantos segundos que ela está falando com Deus. Então eu vejo que hoje em dia tem uma dificuldade, pastor, porque esse meio midiático que nós estamos vivendo, a sociedade líquida, que a pessoa não tem mais solidez na vida, eles estão vivendo um tempo demonstrativo. Usamos as redes sociais para edificar pessoas, para pessoas que não podem hoje ir num culto, ver um culto online. Usamos as redes sociais para divulgar, talvez, o chamado do ID para a nossa igreja, mas ela nunca pode chegar ao tempo dela nos usar. E, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão o quê? Demonstrativas. Elas estão se autodemonstrando e pedindo para os líderes se demonstrar. Eu perguntei para um pastor amigo meu, que eu entrevistei aqui, e falei para ele assim: pastor, por que os pastores têm adoecido? E ele virou e falou uma coisa sensacional, que ele falou assim: se um pastor não adoece por causa do povo, o povo adoece a família dele. Aí eu falei para ele assim: mas qual o sentido dos pastores terem adoecido? Ele virou e falou assim comigo assim: sabe por quê? Porque os pastores, infelizmente, estão vivendo um tempo de comparação, vaidade. Está entrando no tempo que eles estão olhando para a igreja do irmão. O que está fazendo que lá está tendo mais gente? O que está fazendo que lá estou tendo um outro tipo de público? Porque nós andamos numa linha muito tênue, que é a linha de fazer para Deus, para a glória de Deus, e fazer para a nossa própria glória. E a Bíblia é bem clara em falar: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Então me dói o coração, mas eu sei que Deus tem separado uma igreja, tem separado um povo remanescente, um povo que não se preocupa com a fumaça do altar, com o brilho, não se preocupa com a voz bonita, não se preocupa com a queda do irmão, nem com a queda da irmã. Um povo que se preocupa no dia que aquela trombeta tocar, ele estará com Jesus nos ares. Isso que eu creio. E é isso que vão continuar os remandos. E lembrando, pastor, para a gente não cair naquele pecado de falar antigamente era melhor, porque em Provérbios está escrito, né? Não removas os marcos que seus pais colocaram. Então, tem coisa que não dá para mudar.
igual o senhor falou, o senhor é fruto de oração da sua própria avó, entendeu? Sua avó, seus parentes. Eu não posso dizer que eu sou fruto de oração da minha família, porque a minha família ela veio do candomblé, então eu sou a primeira geração de crente da minha família, pela graça de Deus, e vão tentando ganhar um de cada vez. Mas eu sou fruto de oração de um tanto de pessoas, de tanto de senhorinhas do coque que dobravam o joelho e falava comigo quando eu estava no mundo, baseado talvez, experimentando a droga, experimentando algumas coisas diferentes e falando assim, não, um dia você vai ser um servo de Deus. E eu falo sempre, pastor, que eu quero que o nosso Senhor Jesus, quando Ele me chamar, seja para dormir nele ou para esperar a volta dele, que é o arrebatamento daqueles que acreditam, eu tenho certeza que Deus não vai falar comigo, com o Senhor, vem cá meu bispo, vem cá meu pastor, vem cá meu diácono, vem cá meu presbítero, vem cá a quarta pessoa da Trindade. Não, Deus vai falar assim, vem cá meu servo, chegou a hora de te dar o galardão. Então, eu acho que o maior título que existe na vida é o título de servo do Senhor, e não o título que é nos colocado para identificação dentro da própria igreja. E para fechar, o livro de Esther fala que Mardoqueu, incumbendo Esther as situações que aconteceu com o povo ali, Esther ficou limitada, né? E perguntou assim, né, meu pastor? Aqui, mas como que vai se lidar essas coisas? Aí Mardoqueu falou, Esther, porventura talvez você foi levantada para esse tempo. Então eu creio, pastor Tiago, Salomão, bispo, que nós, não que nós somos perfeitos, somos cheios de pecados, nós fomos levantados para esse tempo, para lutar contra as ondas, contra os desânimos, lutar contra o período que a igreja está se esfriando, e nós fazemos parte dela, nós somos dessa geração. Os nossos pais cavaram muitos poços, mas nós estamos chegando no tempo de Isaac, de começar a descavar os poços que um dia nossos pais cavaram, porque ainda há fonte no meio da igreja de Cristo. Como o senhor falou do Evangelho à la carte, né? Do Evangelho à la carte, que cada um procura a palavra que te agrada, a palavra que agrada o seu coração. E não tem buscado verdadeiramente a essência do Evangelho. Eu costumo dizer lá na igreja e onde eu vou pregar, que se Jesus e João Batista tivessem nos dias de hoje, Jesus e João Batista não teriam agendas para pregar. Porque se você pegar as palavras, as ministrações de tanto de João Batista como de Jesus, são palavras duras, são palavras que confrontam, né? O próprio Jesus ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, né? E pessoas hoje, infelizmente, por conta de algumas pessoas, as pessoas elas não querem viver o verdadeiro evangelho, não querem viver o evangelho de renúncia, mas querem viver, como o senhor falou, o balcão da fé. Aonde tem a demanda que eu quero, eu vou. Aonde tem a demanda que me agrada, eu vou. Se a igreja batista me agrada, eu vou. Se a igreja pentecostal me agrada, eu vou. E assim por diante, né? Como eu estava falando com o senhor, não escatologicamente falando, mas biblicamente falando, as pessoas têm o inferno como uma punição de Deus. Mas o inferno nada mais é do que uma demonstração do amor de Deus. Deus te ama tanto que Ele criou um lugar aonde que você não é para ir para lá. Entendeu? Então, por isso que Jesus ele vai acentuar por vários textos acerca do inferno. E João Batista, quando ele vai falar, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com espírito e com fogo, tem gente que acha que aquele batismo de espírito ali é o batismo de Atos 2,
do selo das línguas estranhas. Mas se você for ler o texto e o contexto, Jesus está falando sobre o juízo vindouro. Porque o que João Batista fala antes, ele termina a pregação. João Batista não está falando de batismo do Espírito. Ele está falando sobre algo que está além do batismo do Espírito, que é o que Jesus ia trazer. Não é a salvação, que ia trazer o juízo. E hoje em dia, tem pessoas que falam assim, né, pastor? Eu não gosto de uma mensagem muito dura. Mas o que é uma mensagem dura? Porque em Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, fala que Deus castiga quem Ele ama e repreende quem aceita como filho. Então, a gente temos que talvez entender que a palavra de Deus ela é de tudo para tudo que aquilo que a gente cremos. A palavra de Deus tem palavras de bênção, palavra de cura, palavra de amor, tem palavras de restauração, de edificação, mas também tem palavra de salvação, confronto do pecado, tem palavra também de inferno, tem palavra do céu. Então, eu costumo dizer que o que a Bíblia diz, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas naquele último dia a gente estiver no catálogo daqueles que Jesus fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Aí vai virar e falar assim, mas no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz maravilhas, no seu nome eu fiz isso, aquilo. Não está escrito assim, mas é como Jesus virasse e falasse assim, digo eu, não o Senhor, como diz Paulo. O problema não é o meu nome, porque o nome de Jesus cura, salva, liberta. O problema é o nome das pessoas, não é? Porque tem um livro lá que está escrito o nome de todos aqueles que um dia confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, não é? Nós falamos muito aqui da edificação e, para finalizar, pastor, eu acredito que Deus nos chamou, não foi para outra coisa, se não for para destruir o velho homem que está dentro da pessoa, para que nasça um novo homem para Cristo Jesus. Então, edificar para mim não é primeiro trazer o novo, é destruir o velho para edificar em cima do alicerce daquele que será um novo homem em Cristo Jesus. Porque lembramos que o reformador Martinho Lutero tem um escrito dele muito interessante, que ele fala assim, eu pensei que o velho homem tinha ficado no fundo do mar, mas eu descobri que ele sabe nadar e todo dia ele quer voltar para a superfície. Eu tenho que matar ele de novo. Então, todos os dias nós temos que matar o velho homem e trazer edificação para essa geração. É você contar com aquilo que nunca deixou de sair do cardápio do crente: oração, jejum e palavra. Sem isso não tem como a gente ter bússola para o céu, não tem como a gente levar o evangelho, porque quem convence a alma, quem traz a alma é o Espírito, não é nós. Mas a gente somos o quê? O que está escrito em Atos 1, né? Testemunha de Cristo. Só testemunha é aquele que vive e aquele que vê as maravilhas de Deus. Pastor, eu acho que não vai dar mais delay, mas eu queria agradecer ao senhor e eu ia perguntar ao senhor acerca da visão do ministério, mas eu vou deixar isso aí no nome de Jesus para a gente, no dia que a gente fazer a entrevista, e a gente sintoniza os dois, tanto o canal do Chamados para Edificar e o 1 Samuel 7:12 Cast, tá bom? Para que aí o Senhor traz uma edificação para nossas vidas também, porque o Senhor é uma inspiração para esse tempo, entendeu? Um homem que não conheço pessoalmente, mas só de acompanhar um pouco pelas redes, dá para ver que tem amor pela obra, amor pelas almas e, como se diz, né? Eu falo sempre com Cristo Jesus: Senhor, se for para um dia você me tirar antes do arrebatamento, me mata, então me tira a vida em cima do altar. E é isso que nós temos que viver, porque se a gente voltar para trás, o diabo nos mata. Isso assim, são alguns anos de choro, de lágrimas, de noites, né, que o Senhor nos tira o sono para orar, para interceder. E é uma coisa que na minha oração é que eu peço a Deus, é que o amor pelo Evangelho não é o amor pela igreja, o amor pelo Evangelho
Que bênção! Que a gente faz aqui, que é o Semeando Vidas, que é um projeto que a gente tem, né? Junto com esse Café Solidário, que a gente sai entregando roupas, levando marmita para moradores de rua, né? Daqui de Itapuã. E o que a gente mais encontra são ex-pastores, são pastores desviados, eu não gosto de ex-pastor não, pastores desviados, evangelistas desviados e muitos homens e mulheres de Deus que se entristeceram com o homem e saíram da presença e hoje se encontram nas ruas, entregue as drogas, entregue a bebida, né? E é um projeto que muita gente não quer fazer, né? Pastor, Minha esposa, ela tá. aqui em BH, um dia eu ouvi uma casa de recuperação de um rapaz que tinha saído da rua, e eu ouvi também na rua uma vez. Na rua me doeu o coração na hora que eu entreguei um pão com salame e um suco na época. A gente tem esse projeto tem 5 anos, pela graça de Deus. E o cara pegou o pão e comeu, e a gente sempre fala, Jesus mandou trazer para você. E ele virou e falou assim, obrigado por você ter... Quando eu entreguei o panfleto para ele, falei, Jesus te ama, e obrigado por ser um pregador de lixo. Aí eu virei para ele e falei para ele assim, mas por que pregador de lixo? Porque nós somos o lixo da sociedade. E o Senhor poderia ter um altar para pregar agora, mas você quis pregar debaixo dessa cabana que eu fiz aqui. Isso me doeu o coração, porque a Igreja de Cristo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que tudo era colocado aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade de todos. E o pouco que a gente temos, a gente está preocupando, não que é pecado, não que é errado, não que a pauta não é essa, mas o pouco que nós temos, que nós podemos dividir com nossos irmãos que são homens de Deus, que já oraram por alguém, que já pregaram por alguém, homens que já edificaram famílias, já salvaram almas pelo poder do nome de Deus, que hoje vivem uma situação complicada. E a gente preocupa muito se o banco está bonito, se o irmão está confortável, se o ar-condicionado está gelado, enquanto tem alguns soldados que tombaram, mas não caíram, porque caído só é Satanás e ele nunca mais vai levantar. E nós não estamos sendo, muitas vezes a gente encolhe a mão e esconde o remédio do doente. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue capacitando a sua igreja, a sua esposa, o Senhor, os membros, os obreiros, para continuar fazendo esse trabalho. Eu faço uma vez por mês, tá bom, que seja, 2 vezes que seja, é para a glória de Deus. Então, pode ter certeza, eu posso levar uma palavra profética para a sua vida. Toda vez que você entrega um café para alguém, que você entrega uma marmita para alguém, você entrega a roupa, não é só para aqueles que estão na rua, é a oração de um pai, de uma mãe, de uma avó que está falando, visita o meu neto, visita o meu filho, visita a minha família, minha filha, que eu não sei em qual canto da rua que está, prepara alguém para levar um alimento, prepara alguém. Então eu entendo, pastor, quando eu vou para as ruas, eu sou resposta de oração de alguém. Eu entendo isso. Por isso que eu falo com os irmãos aqui em Belo Horizonte. Quando eu vou para a rua, eu não volto feliz, eu volto triste, porque eu penso tanto que eu sou ingrato por Deus. Tenho um lar para dormir, tenho uma comida para comer, tenho uma água para beber, tenho uma igreja para congregar, e tem outros que o que tem é a cachaça para matar a sede, que eu já ouvi isso na rua, cachaça para esquentar o peito, e talvez nem roupa tem, porque negocia a roupa com drogas. Mas enfim, o que nós temos que entender é que o Evangelho de Cristo é para esse. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Que assim o Senhor continua com o seu chamado, com a sua chamada, porque eu sei que não vai atrair muitos, mas vai atrair a presença de Deus para suas vidas. Amém, Senhor. Meu pastor, eu que sou grato a Deus pela vida do Senhor, da disponibilidade do Senhor e de toda a equipe do Senhor. Eu sei que o Senhor mobilizou aí
os seus atalaias de Cristo, né? Ô, Jesus! Para estar aí com o Senhor, né? E eu estou grato a Deus, né? Por isso, dessa conversa que foi muito enriquecedora para mim, né? Troca de experiências, vivências, e é muito importante, né, para nós. E eu creio que aqueles que estão nos ouvindo também foram tocados, também foram edificados por este momento, por esta palavra, foram edificados pela vida do Senhor. E hoje a gente coloca um exemplo, né, de homem de Deus que tem amor pelo Evangelho, tem amor pelas vidas. E o significado do Evangelho é esse: é amor pelas almas, pelas pessoas, né? O que a gente pode oferecer para aquelas vidas e para que aquela vida ela seja transformada, ela seja transformada, modificada pelo Espírito Santo. Como minha esposa ela fala sempre, que nós somos o cano que Jesus quer usar, né? Que o cano ele só serve para levar a água para determinado lugar. Forte. Nós somos o cano que Jesus direciona, que vai jorrar a água para matar a sede daquela pessoa. Então, que Deus continue te usando, né? O evangelista Wilson ele fica me cobrando para a gente ir para Minas. E eu digo sempre a ele: Jesus vai preparar um momento para a gente estar aí em Minas, conhecendo não só a cidade, mas conhecendo cada pessoa que o Senhor vai colocando em nossas vidas, como o Senhor, como ele, como o Rafael, como entre outros, né? Que o Senhor tem nos concedido essa graça. Meu pastor, Amém. eu pedi ao Senhor para estar orando, para a gente estar encerrando, né? E eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui conosco, né? O Pedro César, esteve aqui, a pastora Rosana, o Vander, o Leonardo, né? Que disse que está com uma depressão profunda, que a gente vai estar orando pela sua. E a peço ao Senhor também que esteja orando pela vida do Leonardo, né? Que disse que está numa depressão, que está preso às drogas. Se o Senhor puder adotar o Leonardo também em oração. Amém, meu pastor? Amém, meu querido. Eu queria agradecer a todos que acompanham essa live e os chamados para edificar. Agradecer ao Bispo Tiago pela oportunidade. Queria fazer um convite também para todos que, assim, o público aí da Bahia que está com o Senhor, que a gente venha ter essa conexão. O 1 Samuel 7,12 Cash, aqui, nós estamos com o propósito de irmãos ajudando irmãos. Então, não importa de onde a pessoa de onde ela vem, importa que ela é filho de Deus e ela também tem herança no céu. Então, que Deus abençoe, meu pastor. Eu queria louvar o Senhor. E estendo também, vamos ver, né? Quem sabe um dia nós vamos para a Bahia. Experimentar um pouco do acarajé, né? Porque a comida, nós aqui em Minas também, nós também não é fraco na cozinha não, mas a culinária baiana tem o seu lugar, né? E você sabe que crente come, varão. Aqui. Então, quem sabe um dia nós podemos estar visitando o ministério, quem sabe um dia a gente pode estar aí, tem praia aí perto, onde o senhor congrega? Tem sim. Minha esposa costuma dizer que a praia aqui é o quintal da gente. 5 minutos a gente está na praia. Que é isso, varão? Aqui em Minas não tem praia, né? Tem mais cachoeira, algumas coisas assim, mas é um lugar muito gostoso, muito hospitaleiro. 5 minutinhos aqui a gente está na praia. Que bênção!
Que bênção! Então, nas férias nós temos um lugar para visitar, para entender e visitar uma congregação do irmão. Meu querido, muito obrigado. Agradeço do fundo do meu coração. Que Jesus abençoe sua casa, sua família, os ouvintes. Nós vamos estar orando por esse rapaz que está passando por esse período de depressão, orando por todos que estão acompanhando a live. Conte conosco para aquilo que o Senhor precisar, tá bom? Na entrevista que nós acredito, sim, estaremos fazendo com o Senhor, vamos tentar trabalhar junto para entregar uma qualidade boa de imagem, de áudio para o público do Senhor, para o público daqui dos inscritos do canal, mas que em tudo, que a somatória seja para a glória de Deus. Eu vou estar fazendo a oração agora, em nome de Jesus, e muito obrigado do fundo do coração, meu pastor, por ter paciência e ter cedido a oportunidade para a gente estar falando um pouquinho aí no canal que Deus direcionou e deu para o Senhor em oração. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Eu costumo dizer sempre aonde eu passo que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos, porque pessoas o bar une, a mesa de bebidas une, as drogas une, a festa une, a família une, mas propósitos só o Senhor que une. Eu agradeço pela vida do pastor Wilson, que foi canal para mim conhecer o bispo assim, Tiago Salomão, que com a humildade que não cabe dentro do seu coração, com o zelo pela obra do Senhor, um exemplo de fé que eu pude ver que agora, que o Senhor vem abençoando a vida desse homem, prosperando o ministério, agregando as almas que há de se salvar, trazendo pessoas que precisam passar pelo CTI do Senhor e assim usando a mão desse homem para ser cura no nome do Senhor. Abençoe meus irmãos que são inscritos no canal do nosso irmão Chamados para Edificar. Abençoe os irmãos que são inscritos no 1 Samuel 7:12 Cast, que nós venhamos usar cada vez mais e mais essa ferramenta como um instrumento para a glória do Senhor. Sabemos que nós não somos habitantes dessa terra, nós estamos aqui de passagem e um dia todos nós voltaremos para casa que está sendo preparada no reino celestial. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor venha nos usar, e na condição de Isaías, eis nós aqui, envia nós, Pai, aonde que nós podemos ser instrumento e atalaia, e que derrame na igreja do pastor, do nosso bispo Tiago, os dons do seu Espírito, a chama do Espírito, e que não falte nunca sobre a vida do teu servo o temor, a graça e a sabedoria da tua palavra. Que assim seja na vida de todos que estão nos ouvindo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido. Amém. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado. Estaremos encerrando a nossa live. E dia 1º de julho estaremos aqui, né? Pastor Rogério. O homem, toma cuidado se o pessoal for pentecostal aí, o pessoal começar a ser batizado com o Espírito Santo aí, mano. Amém. É um homem de Deus, viu? Assim, ó, minha esposa, ela fala, você é pastor batista, mas eu gosto do mover, eu gosto quando o negócio pega. Porque eu sei que Deus está na casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, dia 1º estaremos aqui, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês. Um forte abraço, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor, a sua família do senhor. Sinta-se abraçado por mim, por todo o ministério. Amém? E como eu sempre digo, conte conosco no mínimo para sempre. Até a volta de Jesus. Estamos juntos, certo? Naquilo que a gente puder ajudar, que a gente puder contribuir para a vida do Senhor, todo o ministério, estamos aqui à disposição. Amém. Faz o Senhor as minhas palavras. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.